Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, né, a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar Trilha do Conhecimento da plataforma GP Cost Drivers. Meu nome é Tânia Gofredo, eu sou economista responsável pela área de análise de mercado da plataforma GP Cost Drivers, e é um prazer imenso recebê-los aqui para trocarmos informações, trocarmos aqui conhecimento e poder entender um pouquinho aí, poder passar para vocês um pouquinho sobre esse mercado, né, o setor da construção civil. Só lembrando que esse material será disponibilizado para todos, e inclusive a gravação também. Então, a nossa área de comunicação marketing vai enviar isso para vocês, né, de forma que vocês vão obter esse conteúdo. Hoje vamos falar aqui sobre o setor da construção civil. Eu costumo abrir, inclusive, um pouco de macroeconomia, até para atualizar, porque normalmente nós fazemos uma apresentação de macroeconomia no começo do ano e no meio do ano, mas todos os meses, de acordo com os setores que nós vamos desenvolvendo com vocês, nós também atualizamos a parte de macroeconomia. Então é isso que eu vou fazer aqui. E fiquem à vontade de deixarem as perguntas, que até por uma questão de ganho, né, de eficiência de tempo, nós vamos responder isso ao final dessa apresentação, tá bom, pessoal? Bom, então começando aqui, já falando um pouquinho sobre os critérios que nós usamos deste material. É óbvio que nós estamos falando aqui de cenários, nós estamos falando aqui de um setor e da parte macro, e estamos falando, portanto, de premissas. Então, tudo que será falado aqui é muito com base no que nós temos de eventos até este momento. Óbvio que a gente está sempre olhando lá para frente, mas existem eventos que fogem completamente da nossa condição de controle. Então, por esse motivo, nós deixamos assim claro para vocês que tudo que for falado aqui, as premissas, inclusive números de projeções, são bastante baseados aí nos eventos até hoje. E lembrando que a plataforma Cost Drivers, né, GP Cost Drivers, ela sempre se atualiza essas projeções quando ela entende que elas são necessárias. Então, mensalmente, essas projeções são atualizadas e quando há eventos, assim, realmente que têm um impacto muito forte, significativo, inclusive, nós fazemos aí uma menção por meio dos nossos relatórios, enfim, todo o material que está disponível na plataforma. Bom, pessoal, então aqui a ideia é falar um pouquinho sobre, bem rapidamente, da parte macro, só os pontos que de fato nós entendemos que tem um impacto para as áreas de compras, né? Porque o nosso objetivo aqui é atender ao interesse das áreas de compras. Então, falar um pouquinho de economia internacional e brasileira, aí focando em índices de inflação, né? Que tem esse impacto para as áreas de compras, olhando um pouquinho de perspectivas e riscos e projeções. Depois eu entro no setor da construção civil, falar um pouquinho do setor em números, inclusive perspectivas, né, que nós entendemos do ponto de vista de crescimento desse setor, também nós vamos trazer aqui. E num último momento, nós falaremos dos fatores de impacto sobre os custos desse setor, né, que é o que de fato a plataforma GP Cost Driver sempre busca otimizar, né, trazer para vocês sempre cenários de custos. Então aqui a gente vai falar um pouquinho do panorama e do que se espera para esse setor em termos de crescimento, e do outro lado, em termos de custos, o que nós entendemos, e aqui nós estamos trazendo indicadores que nós sabemos que tem maior impacto para o setor, que é normalmente commodities de ferro e aço, cobre e alumínio, e alguns indicadores também de pavimentação. Bom, falando então um pouquinho de macroeconomia aqui, o cenário que nós estamos desenhando aí para 23 e 24, do ponto de vista do cenário mundial, a gente está trabalhando com uma ausência de conflitos geopolíticos e choques de oferta, né? O que é esse choque de oferta? Nós não estamos prevendo aqui alguma recessão, né, econômica, ou coisas, né, que de fato a gente veja algum risco em redução de oferta de produtos, como a gente viu na pandemia. Nós vimos na pandemia, né, os mercados, os setores, a economia como um todo, ela
ela ressentiu muito por conta do isolamento, então houve para vários segmentos uma queda forte de oferta, sendo que a demanda ainda continuou ali bastante aquecida. Foi quando nós presenciamos um desbalanceamento entre oferta e demanda de matérias-primas muito importantes, né? E aqui falando já do setor, ferro e aço, resinas, então foram matérias-primas aí, e não somente isso, mas eu estou falando disso porque eu sei que tem maior impacto para o setor de construção. Então, nós não estamos vendo isso nesse momento, que o que aconteceu foram preços muito elevados por conta justamente desse choque de oferta. Então, nós trabalhamos com um cenário de ausência desse choque de oferta a partir, inclusive, de conflitos geopolíticos. A guerra Rússia-Ucrânia ainda continua, mas do ponto de vista econômico, nós entendemos que o mercado já absorveu, foi buscar outros caminhos para poder suprir a oferta de produtos a essas commodities relacionadas a essas duas regiões, tanto Ucrânia quanto Rússia, então, do ponto de vista econômico, nós vivemos um cenário mais equilibrado aí. Do ponto de vista de taxa de juros, nós estamos avaliando um declínio gradual, né, desses juros lá nos Estados Unidos e Europa a partir do primeiro semestre. Nós vemos ainda que o Banco Central, principalmente norte-americano, ainda bem preocupado com uma possível pressão de inflação. E por que é importante nós, como área de compra, sabermos disso? Porque nós sabemos que na medida em que tem uma perspectiva de queda de juros, que a gente está vendo mais para o semestre que vem, e ainda assim é de forma gradual, nós sabemos que as previsões de crescimento, na medida em que cai esses juros, essas previsões, elas começam a melhorar, por isso que também você acaba tendo um reflexo disso nos preços das commodities. Mas, como eu estou mostrando aqui, é um declínio gradual, a nossa expectativa que seja que a partir do ano que vem, e por isso, né, já indo para o próximo item, nós vemos ainda um crescimento, vamos dizer assim, bem gradual. Ele vai ser, em 23, 24, um crescimento em desaceleração comparado com 22, né, muito ainda sob o impacto desses juros. Mas à medida em que esses juros começarem a cair, possivelmente essa economia vai retomar, mas a gente está entendendo que isso vai acontecer lá só a partir do segundo semestre de 24, quiçá 2025. Mas, de qualquer maneira, uma sinalização de queda de juros nos Estados Unidos acaba sinalizando uma melhora na economia e por isso que você acaba tendo um impacto disso nos preços das commodities, ou seja, commodities tendem a ficar mais estáveis ou com possível elevação, mas nada fora do normal, como a gente viu ao longo da pandemia, que é o próximo item aqui. Então, o que a gente está entendendo? Um cenário de equilíbrio entre oferta e demanda, né, por conta ainda dessa economia em crescimento gradual, vai proporcionar um ambiente muito mais de estabilidade de preços, como a gente vê, inclusive, esse ano, preços caindo, a gente vai ver ao longo da apresentação, a gente está projetando preços com espaço de reposição, mas nada fora do normal ou que advém de algum choque de oferta que a gente presenciou ao longo da pandemia. Então, aqui o cenário para preços de commodities e inflação é um cenário bastante favorável, né, se considerarmos que serão possivelmente reajustes ou recomposição de preços de forma gradual. Bom, como eu comentei, taxa de juros, né, ainda bastante, ainda se elevando aqui, eu plotei no mesmo gráfico, Brasil, China, área do euro, Estados Unidos. Como vocês podem ver, o Brasil, lá em fevereiro de 21, se antecipou bastante às ações do Banco Central norte-americano, que começou a elevar esses juros somente a partir do ano passado, de 22, quando ele viu que, de fato, havia uma pressão inflacionária bem forte, e o Brasil se antecipou. E nessa situação dele antecipar, de uma certa forma, ele virou até um país, vamos dizer assim, do ponto de vista até de atratividade de moeda ou de investimentos, bem importante, porque hoje nós aqui no Brasil, apesar de termos juros altos, mas o risco por conta de uma inflação fora do controle, ele é bem baixo. Então, o Brasil se tornou uma economia
bastante atrativa, que a gente está vendo, inclusive, uma sobra de moeda estrangeira no mercado, fazendo com que o câmbio até caia, né? Assim, o dólar, reais por dólar cai, ou seja, o real se valorizando. Por isso, até um cenário de câmbio mais valorizado, de real mais valorizado. E lá nos Estados Unidos, ainda como eu já disse, e Europa, existe uma pressão inflacionária ainda importante aqui, de forma que esses juros ainda vão continuar possivelmente subindo ou estáveis, possivelmente com uma queda gradual a partir de 24, como eu já disse. Como eu comentei lá no slide anterior, aqui quando eu reproduzo a taxa de juros dos Estados Unidos, aqui o Fed Funds aqui, nós vimos e comparamos com preços de commodities, o que que a gente viu aqui ao longo da pandemia e juros bem baixos, apontando possivelmente um crescimento, vamos dizer assim, até importante, a gente via preço de commodities subindo. Na medida em que esses juros começaram a subir, sinalizando que haveria um desaquecimento econômico, a gente vê preços de commodities em declínio, representado aqui pelo índice de commodities Brasil, que é um indicador calculado pelo Banco Central brasileiro. Então, assim, há vamos dizer assim, uma relação importante. Por isso que acompanhar o que está acontecendo nos Estados Unidos em termos de juros pode ser uma sinalização de preços de commodities, que é o que de fato importa para nós aqui como áreas de compras. Bom, então, como nós estamos ainda com juros em elevação, né? Aqui eu estou mostrando para vocês um gráfico de PIB, de crescimento de PIB, onde nós temos aqui as três principais regiões, né? Estados Unidos, área do euro e China. Então, como vocês podem ver aqui, esse é o segundo trimestre, é o último dado disponível, e a gente vê aqui que até os números vieram um pouco até melhores do que se esperava para esse segundo trimestre aqui, né? China mostrou até um crescimento em relação ao primeiro trimestre, mas ainda assim ficou abaixo das expectativas de mercado, porque como China, o governo lá, ao contrário do norte-americano, lá na China, o governo está até reduzindo juros, né? Que a gente viu até lá no slide anterior, se esperava um crescimento maior. E esse é um ponto importante daqui para frente, porque esse crescimento chinês está vindo abaixo do que o mercado estava de fato esperando, né? Para a área do euro, ele vem inclusive no segundo trimestre abaixo do primeiro trimestre e para Estados Unidos já um pouquinho melhor. É isso que inclusive ainda deixa o Banco Central norte-americano um pouco na dúvida sobre a questão da inflação, porque tem um mercado ainda aquecido que pode pôr em risco a inflação no país, por isso que eles ainda estão bem cautelosos com essa queda de juros, por isso que eles estão mantendo esses juros ainda altos, ainda está até subindo, ou possivelmente vai se manter aí, pelo menos até o primeiro semestre do ano que vem, como eu já comentei. Então, dito isso, o que que a gente vê aqui, né? Nós vemos que para a China tem uma perspectiva de crescimento em 23 maior do que 22, né? Até porque, como a China começou a crescer antes dos outros países desde a da pandemia, esse crescimento ainda continua um pouco acima das demais regiões. Só que em 24, né, já é esperado um crescimento mais baixo, porque o mercado está olhando ainda riscos, o mercado de construção civil lá ainda está bastante comprometido, o governo está dando estímulos financeiros, mas ainda a economia não está mostrando um crescimento como o mercado esperava. Apesar de e quando a gente vê esse número, né, é um número até maior do que as demais economias, mas quando a gente compara esse número com o crescimento da China aí nos últimos 15 anos, a gente entende que esse é um crescimento bem abaixo do que foi até então. E para os Estados Unidos e a área do euro aqui, né, como a gente pode ver, esses juros ainda vai continuar refletindo, ou seja, Estados Unidos cresceu em 22 em 2,1, tem uma perspectiva de crescer 1,6 e 0,7 em 2024, ainda sob esse impacto dos juros lá, que começaram a subir em 2022. Porque para a economia, esse tipo de coisa tem um delay aí de pelo menos de 6 a 9 meses, ou seja, qualquer ação que o Banco Central tome, subindo ou caindo, você tem um efeito aí de pelo menos de 6 a 9 meses para refletir na economia. Como eu disse, se os juros começarem a reduzir a partir do ano que vem, possivelmente a gente vai começar a ver um pouco mais de melhora só lá para o ano de 2025, começando no final de 24 e
pegando, se acelerando um pouco mais a partir de 25, mas até então esse crescimento ainda é esperado, um crescimento razoavelmente tímido. E por que é importante nós, como área de compra, sabermos disso? Porque ele reflete também na questão dos preços das commodities, que faz nós acreditarmos que nós teremos um cenário bem mais comportado em termos de preços do que a gente viu ao longo da pandemia. Então, do cenário internacional, em resumo, é isso, né? Um crescimento ainda bem gradual, né? Abaixo do que a gente viu em 2022, porém, preços de commodities e índices de inflação, vamos dizer assim, ao longo até o final de 23 e para 24, bem mais comportados do que nós vimos durante a pandemia. Para o Brasil, as premissas mais importantes aqui que nós estamos trabalhando ausência de tensões políticas, pelo menos até o começo de 26, quando nós vamos ter novas eleições federais. Por que é importante que se diga isso? Nós vamos ver aqui, inclusive, nos indicadores de confiança, que houve uma piora de confiança de outubro do ano passado até pelo menos abril desse ano, porque havia uma incerteza do que aconteceria com as eleições, quem seria o novo presidente e esse novo presidente o que ele faria, né? Especialmente se fosse uma mudança, como foi o que de fato aconteceu. Não houve uma sequência do governo anterior, houve um novo governo e por isso o mercado sempre fica um pouco mais reticente com relação a isso. Nós vamos ver. Então, por isso que é importante que se diga aqui que nesse cenário que nós estamos desenhando, nós não estamos vendo tensões políticas, pelo menos até 2026, quando haverá novas eleições. Com relação à dívida pública brasileira, também é importante citá-la, porque ela vira um fator de risco para a economia como um todo. Ah, ok, o que isso tem a ver comigo, né? Comigo como área de compras? Ele tem um reflexo direto em desvalorização cambial, porque se você tem um aumento de risco, porque o investidor acha que o Brasil não vai conseguir arcar com as suas dívidas, com seus compromissos, você tem um aumento de risco. Aumento de risco significa saída de moeda estrangeira, saída desses investimentos que nós estamos vendo entrando. Né? Então, o cenário se inverte. Se o cenário se inverte, você começa a ter uma desvalorização cambial. Ou seja, nós não estamos vendo esse cenário de elevação de risco. Né? Então, a gente espera que, mesmo que essa dívida pública ela tenha vindo até com resultados não tão bons, né? Mas já era um resultado esperado, porque é o reflexo ainda, né, do que a gente teve do que o governo teve que disponibilizar para o período da pandemia. Então, isso começa a vai ter um reflexo um pouco negativo, mas com a aprovação do arcabouço fiscal que se compromete com esse controle de gastos para o médio e longo prazo, então o mercado acaba ficando mais otimista e entende que mesmo que esse resultado não seja tão bom agora, mas ao longo do médio e longo prazo, isso tende a se estabilizar. Então, ou seja, nós, neste momento, não estamos vendo um risco a partir da dívida pública. A taxa de juros, nós já temos visto aí uma queda gradual desses juros, porque, como eu disse, o Brasil ele se antecipou, não sei se a palavra é antecipar, né? Eu acho que ele foi no tempo certo quando ele começou a elevar juros, justamente para poder manter a inflação sob controle. Inflação sob controle é um fundamento muito importante para a economia de um país. Então, o Brasil mostrou uma rapidez nisso, conseguiu fazer com que o preço ao consumidor que está lá na ponta ele ficasse menos pressionado. Mesmo assim, nós fechamos lá 2021-22 na casa dos 10%, né, que foi um número muito elevado, mas o mercado já passou a olhar isso com bons olhos. Então, agora, já que essa inflação está mais sob controle, o governo começou a reduzir. Quando ele começa a reduzir, ele também começa a melhorar a perspectiva de risco, porque se você tem uma perspectiva de mais crescimento daqui para frente, você também tem um aumento de receita que vai também, de uma certa forma, ajudar o governo com seus compromissos de dívida.
Então, a coisa acaba sendo, vamos dizer assim, entra num círculo virtuoso, né? Que é o que a gente chama de círculo virtuoso. A questão das commodities e inflação, também, o que a gente está vendo? Como o cenário de preços internacionais é bastante, nós vemos um cenário de estabilidade ainda nesses preços, aliás, preços até em queda, tendendo a ter uma reposição, então, nesse sentido, a gente vê que esses preços, eles impactam positivamente para os preços ao produtor, que de uma certa forma, em algum momento também vai repassar essa queda de preços ao consumidor. Então, daqui para frente, a gente passa a entrar num cenário de fato bastante otimista em relação a tanto preços de commodities, como eu falei lá no cenário internacional, como de impactos para a inflação brasileira. Então, a inflação brasileira hoje ela tende a ir para o centro da meta e continuar sendo um fundamento positivo para a economia brasileira. E, por sua vez, a taxa de câmbio, como eu disse, se risco não é elevado, são mantidas aqui os volumes de investimentos, risco baixo, você tem e inflação estável, você tende a ter um cenário de favorecimento para essa entrada de capital estrangeiro, mantendo a taxa de câmbio no patamar que a gente tem visto, né, com baixa pressão. Então, a gente tem visto, inclusive, essa taxa abaixo de $5, desculpa, de R$ 5. Então, muito em função desse baixo risco, a entrada de investimentos, que a gente vai olhar isso um pouquinho aqui para frente. Bom, em função disso, a gente ainda, né, como os juros ainda estão elevados, apesar desse risco estar diminuindo, mas esses juros ainda estão elevados, a gente começa a ver aqui um resultado de PIB, né, o último dado foi segundo trimestre, um resultado de PIB ainda, vamos dizer assim, não tão bom como se esperava, mas o mercado estava esperando até um resultado abaixo, mas veio até um pouco acima do que se esperava, né? Então, o PIB aqui no segundo trimestre, contra o trimestre anterior, fechou em 0,9. Infelizmente, a indústria, né, desculpa, a indústria, ela também, ainda ela tem aqui um caminho a percorrer, ela ainda está ressentindo muito esses juros elevados, e vale a pena aqui a gente comentar, depois lá na frente a gente vai ver, que esse 0,9 foi puxado tanto pela extrativa mineral, quanto pela indústria de construção civil, né, que é o nosso principal assunto aqui hoje. A agropecuária, apesar de estar negativa, mas é que esse número já era esperado porque teve uma base muito alta no primeiro trimestre, né? Ela vinha performando muito mal no ano de 22, em função de estiagem, uma série de coisas, e em primeiro trimestre ela teve um crescimento bem importante, muito por conta dessa ausência de estiagem. A safra, nós estamos com uma das maiores safras esse ano, então isso tem beneficiado muito a agropecuária. Mas o que puxa mesmo esse PIB, né, apesar de ter sido 0,9, ainda é a parte de serviços. Serviços é o que tem, vamos dizer assim, dentro do resultado do cálculo do PIB, a maior importância, ele representa aí praticamente 70% desse resultado. Então, ou seja, nós estamos aqui com resultados, assim, não tão favoráveis ainda, mas já caminhando para resultados um pouco melhores até do que se esperava, né? Mas ainda assim, o que a gente vê para o ano, né? Nós vemos aqui um ano de 23 um pouco abaixo de 22, mas as projeções estão melhorando, os análises estão mais otimistas em relação a esse crescimento, muito em função dessa queda de juros, cenário brasileiro mais favorável, economia mundial, na medida em que ela começar a mostrar uma certa favorabilidade, também favorece o Brasil. Então, assim, internamente, nós estamos com uma melhora importante de confiança. Então, tem uma série de coisas que faz com que talvez esse PIB que a gente está projetando em 2,2 para esse ano seja até um pouco acima. Nós estamos bem conservadores aqui. Então, seja um PIB ainda talvez até um pouco acima do que 2,2, e 2024, provavelmente ainda respondendo a esses juros ainda elevados, como eu disse, a gente leva um tempo, apesar do Banco Central começou a reduzir, mas a gente entende que talvez esse resultado mais positivo vai começar a vir a partir do segundo semestre de 24, com impacto mais positivo para 2025. Quando a gente olha, então, para a confiança, porque lá é o resultado do PIB do que já vem acontecendo, e aqui
Esse gráfico de confiança é um gráfico que eu gosto muito, que ele, de uma certa forma, norteia um pouco mais de futuro, um pouco mais de expectativas. Então, como eu comentei com vocês, de outubro do ano passado até praticamente abril aqui, a gente viu esse índice de confiança caindo muito, né? Assim, sempre lembrando que 50 pontos representa uma confiança estabelecida, abaixo disso, uma confiança já um pouco deteriorada, e acima disso, uma retomada de confiança. E a gente viu aqui, justamente quando passado praticamente os 100 dias do governo Lula, o mercado já começou a perceber que está tendo ações por parte desse novo governo que são responsáveis, principalmente em relação à dívida pública. Então, o mercado começa a avaliar que isso pode ser positivo e começa a melhorar o seu nível de confiança aqui. Né? Então, nesse momento, isso está bem compatível com essa perspectiva de juros caindo, de perspectiva de talvez crescimento um pouco melhor do que eu mostrei lá no slide anterior. Então, isso tudo a gente vai começar a ver uma melhora aí no humor, né, da atividade econômica brasileira. Desse lado, por enquanto, a capacidade instalada da indústria, muito ainda relacionado com esses juros elevados e confiança até então baixa aqui, né, em queda, ela tem aqui, na verdade, a nossa linha laranja, ela tem uma queda dessa capacidade instalada, ou seja, aumentou muito essa ociosidade quando a gente compara com a média histórica. Então, quando a gente vê isso, a gente consegue fazer uma leitura disso conversando muito claramente com os níveis de estoques. Então, aqui de novo, a gente tem aqui uma linha de 50 pontos, esse é um indicador que é calculado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, e quando esse número está acima de 50 pontos, significa que esses estoques estão subindo, que vai de encontro com essa capacidade instalada em queda, ou seja, aumento de ociosidade, e esses estoques do que foi planejado e, de fato, o que eles aconteceram. Então, significa que tem estoque subindo, compatível com essa economia ainda, vamos dizer assim, com uma atividade econômica, vamos dizer assim, ainda desaquecida, quando a gente compara com os anos anteriores. Então, para as áreas de compras, essa é uma informação importante, porque mostra que a gente tem um espaço aqui, é claro que eu estou mostrando um número consolidado da indústria como um todo de transformação, mas existe aqui uma sinalização de que você não tem uma pressão de inflação ou uma pressão de preços por conta de estoques baixos ou de ociosidade baixa, ou seja, capacidade instalada quase batendo lá no 100%. Então, às vezes vem esse tipo de discurso, né, por parte do fornecedor, olha, eu estou com a minha capacidade muito elevada, enfim, então óbvio que aqui tem que analisar caso a caso, mas no geral, na consolidação geral, você tem um cenário muito mais positivo aqui hoje para negociações por parte das áreas de compras, né? Olhando para a taxa de câmbio, como eu comentei com vocês, quando nós aqui, Cost Drivers, fazemos nossas projeções da taxa de câmbio, que aqui está aqui embaixo, que a gente mostra aqui uma certa estabilidade, nós nos baseamos em vários indicadores, e um deles é esse saldo de moeda estrangeira. Então, como vocês podem ver, de outubro de 22 para cá, nós temos tido um saldo positivo, aquilo que eu disse, a economia brasileira ainda é uma economia bastante atrativa, porque está com juros elevados, mas também está com uma inflação sob controle. Então, ela acaba abrindo espaço para várias possibilidades, tanto a entrada de investimentos, que é aquele investimento que vem para aplicação em algum setor específico, porque acredita que a economia ela está crescendo e está com uma inflação estável, assim como aqueles um pouco mais, vamos dizer, especulativos, que é uma taxa de juros alta, acaba me favorecendo. De um jeito ou de outro, isso favorece essa entrada de capital estrangeiro. Se favorece, favorece também a nossa moeda. Por isso que nós estamos com uma moeda relativamente estável, como eu disse, aqui na casa dos 4,95, e a nossa expectativa até hoje, né, a nossa projeção com base nos dados até hoje, é de que ela tende para 2024 se manter. Nós não estamos vendo um cenário onde esse risco suba,
nesse momento, porque nós estamos vendo ações aí do governo, enfim, uma série de coisas do ponto de vista macro que sinalizam um risco ainda baixo, por isso mantém essa taxa de câmbio aí mais comportada, né? E isso é muito importante para nós como áreas de compras, porque sabemos que isso tem um impacto direto nos custos, né, daquilo que nós importamos. Bom, já indo aqui para os índices de inflação, que é outro indicador muito importante para nós, eu gosto de começar muito falando sobre os índices de commodities, de uma forma geral. Então, esse índice de commodities aqui é um índice calculado pelo Banco Central Brasileiro, tá? Pelo Banco Central, e ele na verdade, esse índice geral, ele compõe de índices de commodities agropecuárias. Aqui a gente tem milho, trigo, nós temos aqui a soja, temos carne bovina, suína, que são, vamos dizer assim, fatores, né, são variáveis aí do agronegócio que tem impacto nesses preços aqui. Tem aqui dentro também os preços de metálicas, né? São os índices de commodities metálicas e também de energia. Metálicas aqui a gente tem minério de ferro, aço, tem metais não ferrosos também, alumínio, zinco, cobre, tá tudo aqui dentro desse indicador. E de energia aqui dentro tem praticamente petróleo, carvão e gás natural. Então, como a gente avalia isso, né? Até julho aqui, eu gosto bastante de olhar para essa curva azul, para essa curva vermelha, que é o acumulado 12 meses, ou seja, se o ano fechasse em julho, acabasse agora, tivesse acabado em julho, como que esse índice terminaria? Então, como vocês podem ver, ele tem aqui uma queda de 16%, puxado pelos três segmentos aqui, tanto a agropecuária, né? Em queda aqui de 2,5%, metálicas e principalmente de energia. Por quê? Isso é muito comparado com o que a gente viu em 22, com preços muito elevados. Como a gente está vendo uma queda de preços dessas commodities, então nós aqui vemos isso refletindo aqui. No entanto, quando a gente faz uma projeção de fechamento do ano 23, 24, a gente já vê uma queda uma menor queda para todos os segmentos aqui, né? Exceto para a agropecuária, que tem uma queda um pouquinho maior, e para 24, ele já fechando praticamente estável. Agora, o que isso significa? Aquilo que eu disse no começo. Quando a gente vê uma queda e essa queda diminui, significa que tem um espaço de reposição de preço. Assim como quando ela fica praticamente zerado, a gente sai de uma queda de 13 para zero. Isso significa que a gente tem uma perspectiva de aumento de preço, mas não um aumento de preço tão absurdo como a gente viu acontecendo ao longo da pandemia, que chegou lá na casa de 30% a 50%, né? Que isso teve um repasse forte para os nossos índices de inflação aqui internos, né? Então, quando a gente vê... E por que a gente vê essa reposição? Porque, como eu disse no começo, nós não estamos trabalhando com um cenário de recessão econômica, então a gente vê espaço de uma recomposição de preços de commodities, mas não de forma vamos dizer assim, tão acelerada como a gente viu ao longo da pandemia. Bom, como eu disse, isso tem um impacto para os nossos índices de inflação internos aqui, então eu estou repetindo ele aqui para vocês verem como tem esse impacto. Então, aqui, de novo, até julho, se ele está fechado aqui em 16%, a gente já viu isso refletindo no preços ao produtor, que é calculado pelo IBGE, assim como no IGPM também, né? Então, tanto um que reflete, eles normalmente representam o preço ao produtor, eles já acabam absorvendo aqui essa queda também. Aqui a queda é mais proeminente, porque aqui ele analisa preços da indústria efetivamente. E o IGPM, ele traz o preço no atacado da indústria, mas ele traz também aqui um pouco de preços ao consumidor, que ainda está sofrendo um pouco de pressão inflacionária, que a gente vai ver ali como último, e também um pouco de preços da construção civil aqui. Então, o IGPM ele é formado por 60% de preços no atacado, que é aquele preço que é impactado pelas commodities internacionais, tem um pouco de IPC aqui, de preços ao consumidor, e tem um pouco de preço da construção civil, que é 30%
de preços ao consumidor e 10% da construção civil. Por isso que essa queda de GPM é um pouco menor do que o IPP aqui. E a mesma coisa acontece com o ano fechado de 23 e 24, né? Nós estamos vendo para 23 uma queda menor, ele tendendo a se estabilizar aqui, IGPM inclusive subindo 2%, por quê? De novo, esse CBR sendo recomposto, a gente ainda está vendo aqui um espaço de reposição de preço com impacto sobre os índices de inflação. Quando a gente fala de IPC, que é preços ao consumidor, o que, que acontece? Vocês devem acompanhar isso. Historicamente, o preços ao consumidor sempre fica abaixo do IGPM aqui, ou do IPP. Porque, como eu disse, como ele aqui reflete preços ao produtor, ele é o primeiro ali a receber esse impacto de pressão de preço, mas não necessariamente ele consegue repassar rapidamente para o preço do consumidor, porque aqui na ponta do consumidor tem outros fatores de mercado. No entanto, como a pressão inflacionária em 22 aqui para esses preços ao produtor, que começou em 21 e foi em 22, foi muito forte, ele não conseguiu segurar completamente aqui e ele começou a passar por preço ao consumidor. Por isso que o Banco Central brasileiro começou a elevar juros muito antes. Ele já percebeu isso e ele começou a elevar juros para segurar esse preço ao consumidor aqui na ponta, porque aí, senão, ele poderia virar uma grande ameaça, perder controle sobre a inflação, e aí poderia ter um caos, né? E ele já percebendo isso, ele começou a ser um pouco mais contracionista, né, com juros e tudo mais, e ele conseguiu segurar aqui. Dessa forma, então, a gente espera que o ano de 23 e 24, aqui nós estamos até sendo um pouco até conservadores, talvez essa inflação até ela venha um pouquinho abaixo do que isso, mas ele já está indo para o centro da meta, de forma que vai começar 24 já com uma estabilidade ali em torno de 3,5% a 4% ao longo do ano de 23 a 24, né? Finalizando 23 e indo para alguma coisa em torno de 3,9%, 4% para 24. Então, ou seja, tende a ir para esse centro da meta. E por que eu disse que nós estamos sendo conservadores? Porque essa queda de preços de GPM, aqui que é no produtor, ou IPP, pode ser que ele venha a ser repassado de forma mais proeminente. Pode ser. É isso que nós estamos aqui avaliando. E aqui é importante para vocês, como área de compras, ficarem atentos nisso, porque vocês estão acompanhando uma queda desses preços e precisa que isso, de alguma forma, seja repassado, beneficiado vocês como compradores, né? Enfim, então, pessoal, sobre o ponto de vista macroeconômico, eu finalizo já com esse slide, mostrando então que o crescimento, apesar dessa projeção de crescimento econômico mundial brasileiro 23, 24 estar abaixo de 22, as expectativas de mercado começaram a melhorar, né? Elas mudaram e elas estão então um pouco mais otimistas do que a gente viu aí no final do ano de 22. Então, isso já começa a melhorar um pouco, mas ainda, do ponto de vista de crescimento mundial, está um pouquinho mais complicado, porque juros ainda elevados lá, mas para o Brasil isso já começa a melhorar um pouquinho mais essas perspectivas. É importante que se diga aqui também, como a gente viu lá o gráfico de capacidade instalada, que mesmo que esteja melhorando, mesmo que esses juros estejam caindo e está tendo uma melhora dessa perspectiva de crescimento brasileiro, é importante reforçar, nós não estamos vendo uma pressão inflacionária, tá? Por quê? Porque a gente ainda tem uma capacidade instalada, ou melhor, uma ociosidade alta, estoques ainda um pouco acima do que é o esperado, então isso possivelmente vai dar aí um espaço, um cenário para preço se recuperando de forma gradativa. Então, isso já falando de preços das commodities, né, como eu disse, como economia ainda internacional com perspectiva de crescimento bastante gradual e mais baixo do que 22, então deve manter aí os preços das commodities, se não em queda, como eu disse, tem um espaço para reposição, mas nada fora do controle. E a conclusão que a gente chega com capacidade instalada, estoques no Brasil, né, dentro do que nós já falamos, sinaliza que o mercado está, nesse momento, ainda um pouco mais favorável para essas negociações de compras, por conta desse alívio sobre a pressão de preços.
tá? Então, em geral, a gente enxerga que é um cenário mais otimista por enquanto, ainda está otimista para essas negociações pelas áreas de compras, né? As projeções aqui são números, vocês vão receber esse material, depois vocês podem analisar um pouco melhor, inclusive aqui também, né, que são as projeções aí de inflação, PIB, energia elétrica e taxa de câmbio. Bom, pessoal, sobre a parte macro, era isso que eu tinha para dizer. Vamos entrar agora, então, um pouquinho aqui no setor da construção civil, olhar um pouquinho aqui o setor em números, né? Esses números, nós, infelizmente, não conseguimos uma atualização mais recente, eles normalmente saem com um pouco de atraso, né? Quem normalmente faz esse cálculo, né? Quem mensura isso é o IBGE, e normalmente ele sempre nos divulga isso com uma certa defasagem. Mas mesmo assim eu achei bacana trazer aqui para nós, para olharmos, para a gente entender um pouquinho esse setor, né, em termos de números aí. Bom, quando a gente pensa em valores, né, de PIB, aqui para mim é uma referência importante, em 22, em reais, nós temos um PIB aí na ordem de 9,9 trilhões. Ou seja, por que eu trouxe isso? Para mostrar um pouquinho da participação do setor de construção civil sobre esse PIB brasileiro. Em 2012, eu estou trazendo aí 10 anos para trás para ficar um pouco mais comparável. O setor de construção representava 6,5% desse PIB. Hoje já teve uma queda, e isso tem muito a ver principalmente com o ano de 2013 e 2014, que esse setor ele caiu bastante o nível da sua atividade, né? A gente vai ver isso, e nós estamos vendo que ele está começando a se recompor um pouco mais. Então, em 2019, ou seja, ele passou a representar praticamente 4% do PIB brasileiro, em 20, 4,1%, em 21, 3,3%. Porque aqui também, em 21, nós tivemos muitos problemas com custos muito elevados, né, que a gente falou agora aqui, que tem um impacto forte para o setor. Tem até um slide aqui que a gente vai ver isso. E em termos de receita, nós vimos essa receita subindo aqui, mas quando nós fazemos um cálculo de 21 para 20, e foi 21 que a gente teve aqui praticamente o pico da pandemia, né? 20 indo para 21, nós tivemos aqui um aumento de receita na ordem aí de 14%, versus um aumento de custos na ordem de 16 a 17%, porque de fato 21 foi um ano de custos muito elevados para o setor da construção civil, tá? E aqui eu chamo um pouco a atenção quais os itens que mais impactam nesses custos, né? Então, ou seja, o que está em negrito aqui, os custos das obras ou serviços de construções, né? Então, ele aqui, desses 321 bilhões aqui, ele representa 40,7%, ou seja, esse custo de obras ou serviços sobre os custos totais representa praticamente 41%. E um outro item importante aqui para ser avaliado, vocês que precisam sempre precificar, gastos com pessoas, né? Então, aqui ela representa 30,7% aqui desses custos totais, tá? Em número de empresas, nós vimos aqui subindo, né, de 132 milhões de empresas em 20 para 147 milhões em 21. Em número de empregados aqui, nós vimos também uma alta aqui, nós vimos algo em torno de 2 bilhões de pessoas que trabalham, né, empregados do setor, indo para 2 bilhões e 200 milhões de pessoas aqui, né? Em termos de salários, também nós vimos uma elevação aqui. E em salário médio mensal, né, um salário médio, né, por pessoa aqui, nós vimos um aumento aqui de R$ 2.460 para alguma coisa em torno de 2.530, ou seja, aqui, de acordo com o IBGE, o salário médio mensal de um empregado do setor da construção civil em 21 girava alguma coisa em torno de R$ 2.500, né? Se a gente puser a inflação aí para o ano de 22, a gente deve chegar a alguma coisa em torno de 2.700 a 2.800 reais aqui em 2022. Bom, falando em termos de crescimento, né, como eu disse, de atividade econômica do setor, eu trouxe aqui 2 gráficos. Vamos falar separadamente. Esse gráfico aqui de PIB Brasil,
que é o PIB, que eu estou, na verdade, repetindo o PIB que eu mostrei lá no slide anterior, mas aqui comparando com o PIB da construção e o PIB da indústria geral. Então, como eu comentei, o ano de 2014, praticamente até 2016, né, nós tivemos uma queda do PIB total, né, inclusive a indústria geral, aqui dentro tem transformação, tem construção, tem extrativa mineral, está tudo aqui dentro. Mas nós tivemos uma queda do PIB da construção, especificamente, caindo bem mais do que a média geral aqui. Em compensação, nós tivemos, a partir de 2017, já uma recuperação, né? Então, ele veio se recuperando, abaixo ainda do que o PIB total, né? Só que de 2020 para frente, inclusive pegou o período de pandemia, esse setor vinha, vamos dizer, aquecido, e ele se manteve aquecido aqui em 2020, 2021. Aliás, ele ficou o dobro, né? Ele teve um crescimento em dobro do que foi o PIB total, né? Só que ele começou, a partir daqui, a ressentir justamente essa alta de juros. Né? Então, quando o governo começou a subir juros, o setor também ressentiu a isso. Então, ele começou a cair juntamente com o PIB, mas mesmo assim, ainda ficando acima em 2022 do PIB fechado. Só que agora em 23 a gente já vê ele ainda em queda, né? Ainda um pouco acima do PIB total, mas ele já meio que se equiparando aqui. Né? Então, isso daqui eu estou falando de trimestres, tá? E por quê? Porque esse é um setor que realmente ressente bastante a essa elevação de juros. Então, olhando para esse lado aqui, eu comparo só o PIB da construção, né, que é essa linha aqui, eu reproduzo de novo aqui, e comparo com essa alta de juros. Então, o período que ele mais subiu, né, que ele teve um crescimento aí, vamos dizer assim, importante, foi justamente quando os juros começaram a cair, né? E quando esses juros começaram a subir e eles se mantiveram aí ao longo do ano, do final de 21, 22, e ainda se mantém, aqui já começa a cair um pouquinho, a gente vê que essa indústria também se ressente. No entanto, tem um otimismo por parte do setor, porque como agora esses juros começaram a cair, nós imaginamos que esses resultados aqui, eles venham possivelmente no próximo trimestre, talvez até no mesmo patamar ainda, mas ele vai começar possivelmente a refletir de forma mais positiva a partir do ano que vem. Mas ainda assim, nós não vemos uma queda nesse patamar que a gente viu ao longo de 2015, 2016 e 2017. Então, essa indústria ainda, ainda há um otimismo, até porque os índices de confiança se mostram bastante otimistas ainda, né? Mas ele ainda ressente um pouco esses juros ainda elevados. Mas com essa sinalização de queda e essa confiança subindo, começa a haver vamos dizer, uma reversão desse ciclo. Esse ciclo deixa de ser um ciclo, vamos dizer assim, pessimista e vira um ciclo mais otimista. Então, é por isso que nós não acreditamos que essa queda que a gente tem visto aqui na atividade econômica do setor, que ela, em momento algum, ela vai chegar nesse patamar que a gente está enxergando aqui. Então, a gente acredita que ela pode cair um pouco mais, mas nada parecido com o que a gente viu em 2015 e 2016. Então, tem um otimismo em relação a isso, que é o que eu disse lá, né? Os índices de confiança aqui mostram isso para nós. Então, como vocês podem ver, ele reflete, como eu já tinha comentado, do ano passado para cá, o receio, né, a desconfiança, a incerteza em relação ao novo governo, ele começou a refletir nesse nível de queda. Então, ele mostra uma queda aqui da confiança, e aqui tem uma comparação do empresário industrial. Esse empresário industrial é da indústria de transformação, né? E a gente vê a linha roxa, o empresário do setor de construção. Então, o que a gente vê? A gente vê, inclusive, um descolamento. O empresário da construção, ele começou vamos dizer, avaliar esse cenário de forma mais otimista
anterior, inclusive, ao empresário industrial, porque o setor aqui industrial também está sofrendo muito com esses juros muito elevados, como a gente viu lá nos resultados dos trimestres do PIB, né? Mas aqui tem um descolamento positivo, né? Vamos dizer assim, do começo do ano para cá. Então a gente vê que essa confiança, ela está assim, até um pouco mais para o setor de construção mais acelerada do que a gente viu para o empresário como um todo aqui no setor do segmento de transformação. Né? Desse lado aqui, eu trago a utilização da capacidade operacional, ou seja, aquilo que efetivamente está operando, né? O quanto está sendo, no momento atual, a operacionalização do setor, ou seja, como tu quer essa capacidade operacional, ela está, como ela está se comportando. E a gente está vendo aqui que ela, na verdade, aqui a utilização da capacidade operacional é uma média entre o que se espera ou melhor, desculpa, de como que está se comportando a capacidade operacional de obras de infraestrutura e a capacidade operacional de serviços mais especializados para a construção. Nós vimos aqui uma queda, né, importante no ano de 22 aqui das obras de infraestrutura, que trouxe inclusive essa capacidade operacional para baixo, e esses serviços especializados de construção já vamos dizer assim, com números um pouco melhores, apesar de que teve esse dente aqui, mas ele já está mostrando uma recuperação. Aqui, possivelmente, foi de novo, né, o medo da mudança de governo, né, e uma grande possibilidade do governo opositor ter ganho, como houve ganho de fato, né, como venceu as eleições. Então aqui a gente entende que essa capacidade operacional mais voltada para a infraestrutura, que tem uma relação muito direta com investimentos do governo, teve essa queda aqui. Mas aí a gente está vendo que já está também se recuperando um pouco mais aqui, mas os serviços especializados de construção é o que de fato ainda está puxando um pouco mais essa utilização de capacidade operacional do setor, né? Então é importante que a gente faça uma leitura disso. Então, assim, com juros agora possivelmente caindo, né, melhora da confiança, né, que a gente está vendo aqui, possivelmente a gente vai ver esses resultados também virem melhores daqui para frente, né, corroborando com essa perspectiva de que a indústria de construção ainda está sentindo bastante esses juros, mas esse otimismo corrobora com aquele cenário que eu disse, de que a gente não está prevendo um vale, como a gente viu em 2014, 15, 16, 17. Talvez uma queda, mas não naquele patamar que a gente viu lá. Em termos de expectativas, né, ainda falando da atividade econômica do setor, a gente está, em agosto agora, a Confederação Nacional da Indústria ela soltou um relatório dizendo o seguinte, olha, o nível de atividade, ela praticamente se manteve estável, mas em termos de expectativa, ela se mantém bastante positiva, principalmente com relação a número de novos empregados. Então, é um setor que está empregando bastante, né? Inclusive, a gente tem visto muito isso aí na mídia, e ele de fato está empregando esses esses resultados de nível de emprego, ele tem vindo muito bons, tá? É um dos números melhores que tem vindo. Então, ou seja, quando você enxerga isso, você vê assim, corrobora de novo com a perspectiva de que a indústria ela está se movimentando de forma positiva. Aqui, óbvio que a gente sempre tem aquele questionamento, né, qualidade, né, quer dizer, quantidade de número de empregados, mas nível de qualidade, como se entrega, como não se entrega, aí é muito do que a gente avalia, né, em termos de disponibilidade de nível técnico, né? Então, a pesquisa não traz nesse nível de detalhamento, mas só mostra que esse número de empregados, a expectativa em relação a esse número de empregados vem melhorando de uma forma importante. Em termos de inflação, esse não tem sido um foco de preocupação para o setor, muito em função dessa queda de preços que a gente vem observando ali de commodities, como eu já comentei, obviamente com uma expectativa de reposição de preços, mas com uma pressão bem mais baixa do que se viu aí ao longo dos anos de 21 e 22.
E há uma intenção de investir, né? Existe ainda os números desse, vamos dizer assim, desse fundamento de intenção de investir, ainda é um dos piores quando a gente avalia com os demais fundamentos aqui do setor, mas ele está se mostrando, né, por isso que eu disse que apesar de que ainda se mostra um pouco tímido essa intenção de investir, mas esses resultados têm vindo bem melhores do que a gente vinha vendo lá quando os juros estavam subindo e que não paravam de subir. Então, a sinalização que a gente tem aqui é que há uma intenção de continuar se investindo nesse setor, né? Então, aí também, de novo, corroborando para essa expectativa de que há um espaço para um setor aí, ainda que seja baixo, mas um nível de aquecimento para o setor. Os índices de inflação, né, agora já olhando um pouquinho para a parte de custos. Então, até aqui a gente olhou a evolução da atividade, então, ou seja, de uma forma geral, a gente vê uma perspectiva positiva em termos de atividade, em termos de confiança, de nível de capacidade operacional, enfim. Então, tem aí, vamos dizer assim, um cenário, vamos dizer assim, otimista. Agora, olhando para a parte de custos aqui, né? Aqui eu separei os índices exclusivos do setor de construção civil, né? E aí eu fiz uma comparação com o IGPM aqui, né? Então, como nós vimos, e de novo, né? Se o ano terminasse agora, nós teríamos aqui um IGPM menos 7,7 que a gente já tinha visto, com uma possibilidade de reposição de preços aqui. E o setor de construção civil, como eu tinha falado, ele é um setor que ele ainda se apresenta de forma positiva, né? Então, de novo, olhando para 12 meses aqui, até julho, ele tem um acumulado no índice total de 3,1, muito puxado pelo custo de mão de obra. E por quê? Esse custo de mão de obra, como a gente viu ali, número de empregados subindo, tem uma atividade aquecida, e além do que, os índices de mão de obra, eles são muito relacionados à inflação. E como a gente estava vendo um preço ao consumidor lá, que normalmente é a referência para reajustes salariais, ainda pressionado, como a gente viu, então por isso que nós vimos ainda, nós temos visto ainda uma pressão, não é uma pressão tão forte, né? Já foi mais forte, mas aqui ainda ele se sobressai, né? O custo de mão de obra e quando a gente compara com materiais. Então, materiais ele já está absorvendo essa queda de preços que a gente está vendo com as commodities, porém a mão de obra ainda segue um pouco pressionada. Porém, eu quero voltar aqui, quando a gente vê esse 3,1, que é justamente resultado desse 0,3 e desse 6,2, a gente vê esse 3,1, mas nós, quando comparamos com esse 12 meses que terminava em julho de 22, a gente vê um arrefecimento muito forte do indicador. Então, lá em 22, que era no alto da pressão inflacionária, né, que o país estava vivendo, era algo em torno de 11,7%, e hoje a gente está aí em 3,1, ou seja, houve uma queda importante desses custos. Então, de novo, como eu disse lá no slide anterior, a inflação não é atualmente um grande problema ou uma grande preocupação do investidor do setor de construção civil. Além do que, no passado, há 2 anos atrás, além de ser essa grande preocupação, tinha um problema de abastecimento também. Então, isso também não é visto como um risco para o setor, né? Então, falando em termos de projeção, a gente vê aqui uma projeção para 2023, até fechando o ano em 2,2, muito relacionado à queda dos preços de materiais, de equipamentos e serviços aqui, né? Isso daqui está muito correlacionado a preços de commodities, mas ainda vemos um custo de mão de obra ainda um pouquinho pressionado, inclusive isso se reproduzindo para 2024 ainda, já que o preço ao consumidor que a gente viu lá na inflação brasileira ainda está um pouco pressionado. E se a gente considerar, né, que a gente estava vendo lá algo em torno de 4% para 24%, e se considerar que sempre tem um ganho aqui de ganho real, né, sempre tem um número, um percentual acima para garantir o ganho real, por isso que a gente projeta aqui um índice de reajuste aqui, que vai ter impacto para a mão de obra na casa de 6,1%.
Então, ou seja, ainda tem uma pressãozinha aqui de custo de mão de obra ainda para o ano de 24. Bom, aqui eu vou entrar nas matérias-primas mais importantes, fazer um overview rápido com vocês, já que nós falamos lá no slide anterior que as matérias-primas têm contribuído positivamente para a queda de custo do setor, eu vou falar um pouquinho delas também. Aqui, também, de uma forma bem rápida, né, baseado lá nos resultados que o IBGE divulga, a gente, eu estou repetindo aqui, né, aqueles custos totais, que é na ordem de 321 trilhões aqui, né? Desculpa, 321 bilhões aqui, onde as principais matérias-primas, aqui o mais, assim, o objetivo maior desse slide é entender quais são essas principais matérias-primas, né? Então, que impacta aqui para os custos das obras aqui, em termos de materiais de construção. Então, nós já sabemos aqui que é o asfalto, né? Então, desses 40%, 24% é o asfalto, 1,3%, desculpa, gente. Asfalto aqui 1,3%, cimento 1,5%, concreto, tijolos, aqui os vergalhões, que foi o que sofreu muito com os preços durante a pandemia, né? Esses vergalhões, eles tiveram um aumento muito importante, muito refletindo os preços de commodities metálicas, mas teve até no final do ano passado, vamos dizer assim, um incentivo do governo em reduzir tributação para aumentar os volumes de importação, que foi o que, inclusive, foi diminuindo preços desses vergalhões, né? Então, houve uma ação do governo justamente para poder, a pedido, inclusive, por reivindicação do setor, porque os custos estavam bastante elevados, então houve, na verdade, uma ação do governo tentando reduzir um pouco mais esses custos por meio aí do aumento de alíquotas de importações para vergalhões. Diminuição desses impostos para vergalhões para estimular mais essas importações e reduzir preço no mercado doméstico. Bom, falando um pouquinho de ferro e aço, então, que é uma matéria-prima importante para o setor, né, já que ele reflete no preço dos vergalhões, quais são as perspectivas que a gente tem aqui, né? Como eu disse, nós vimos preços aqui de ferro gusa, né, que reflete aí tem um efeito multiplicador forte para esse segmento de aço, né, de ferro e aço. Então, ele teve um aumento bastante importante aqui, né? E essa dinâmica agora, a partir de agora, né, essas influências externas, como nós estamos com uma perspectiva de crescimento mais moderado, a China aqui, que é vamos dizer, o principal mercado produtor, consumidor, enfim, está com uma perspectiva de crescimento, vamos dizer assim, mais gradual, então por isso que a gente tem aqui uma perspectiva de preços um pouco mais moderados quando a gente compara aqui com o ano de 22. Aliás, a gente já está vendo acontecer isso aqui já são dados históricos do ano de 23, e a gente tende a ter uma projeção de preços aqui para 24 mais comportados. Mas, de novo, aqui, se a gente vê que tem uma queda de preço para todos eles, né? Minério, o ferro fundido, o ferro gusa, e sai de uma queda para um número, ainda que, vamos dizer assim, relativamente baixo, mas sim positivo, existe um espaço de reposição desses preços, mas, de novo, né, não preços tão, vamos dizer assim, absurdamente altos aí que a gente viu ao longo da pandemia. Então, aqui as perspectivas é de haver aí uma maior expectativa de estabilização entre oferta e demanda, mantendo, então, essa perspectiva de preços mais comportados. Com relação ao mercado brasileiro, aqui de aço e vergalhão, né, como a gente viu, nós tivemos aí um aumento importante, principalmente no aço de distribuição. Ele começou, na verdade, ele subiu muito ao longo de 21, ainda continuou refletindo para 22. Esse aço de distribuição aqui é um indicador da Cost Drivers. Aqui, o que a gente considera? Nós consideramos custo e consideramos oferta e demanda, ou seja, o consumo aparente. Aqui foi quando ainda estava sob uma pressão de demanda bem importante, né?
bem importante, e aí nós vimos, então, esses preços ainda bastante, vamos dizer assim, pressionados. Ao longo de 22, a gente já viu os preços de aço, né, esse preço de aço aqui já caindo, e esse preço de aço carbono, que é um indicador calculado pela BIFA, também já se estabilizando, né, aí já corresponde. Foi justamente quando o Fed norte-americano começou a subir juros, preços de commodities começaram a cair, então nós já vimos esses preços aqui no mercado brasileiro se estabilizando. Essa queda que a gente enxerga aqui, de fato, ela está acontecendo porque, como eu disse, ela aqui está refletindo custos em queda e também um mercado aqui interno, vamos dizer assim, ainda desaquecido quando a gente compara com anos anteriores, principalmente em 2021, né? Em 2021 a gente teve uma demanda ainda bastante forte, né? E isso continuou refletindo em 22, só que no final de 22 para cá, a gente já vê uma queda desse custo e mais desse consumo aparente, e por isso que a gente tende a ter aqui, vamos dizer assim, um cenário de preços mais estáveis ao longo do ano aqui de 23, e, de novo, estáveis em 24, mas representando um aumento aí de preços, né? Então, a gente espera que esse preço em queda ainda continue aí a operar ao longo de 2023, mas essa produção, inclusive, nós vemos essa uma ociosidade no setor, mas a indústria ela está, na verdade, ajustando um pouco da sua produção versus essa demanda mais desaquecida, de forma que a gente enxerga, então, preços aí um pouco mais comportados para o ano de 2024. E com relação ao cobre e alumínio, de uma forma geral, de uma forma de macro tendência, a gente enxerga alguma coisa bem parecida com isso também, né? Aqui, o que a gente viu acontecendo aqui? Nós vimos estoques, né? Aqui, quando a gente olha aqui para cobre, estoques ainda estoques baixos internacionais, mas a demanda também estava baixa, mas ainda assim acabou se sobrepondo um pouco, né? Esses estoques baixos ainda se sobrepôs a esses aumentos de preços, né? Mas de novo, né, na medida em que, a partir do segundo semestre do ano passado, esses preços de commodities começaram a cair, como a gente pode ver aqui, a gente viu que, dado esses juros ainda elevados, sinalizando o crescimento econômico mundial baixo, ele conseguiu, vamos dizer, segurar esses preços nesses patamares, né? Tanto que a gente vê que até julho aqui, o preço de alumínio já caiu em 11,6, o preço de cobre aqui praticamente, né, estável, né, praticamente estável aqui. É claro que quando a gente compara com dezembro, a gente tem um aumento aqui, mas quando a gente sai dessa base, a gente vê uma certa estabilidade. Para o ano de 24, né, as perspectivas aí também são de preços mais estáveis, tanto para cobre quanto para alumínio. Tem uma expectativa desse controle de oferta e demanda mundial para a maioria dos metais. No caso aqui, especialmente aqui do cobre, você vê um cenário econômico chinês e político da América do Sul que pode refletir de alguma forma para esse mercado, porque são mercados importantes aqui na produção de cobre, principalmente o mercado aqui na América Latina, né, o Chile, tem uma importância bastante importante. No caso do alumínio, nós vimos, né, nós acompanhamos que houve um excesso de produção russa, então por isso que ele acabou refletindo aqui nesses estoques e mantendo esses preços ainda baixos, né? E se a gente unir isso a uma expectativa de economia chinesa com dificuldade de recuperação, por isso que o nosso cenário aqui para preços, ele continua assim ainda, vamos dizer assim, otimista, né? Em patamares assim, vamos dizer assim, patamares, vamos dizer, historicamente razoáveis, né? Então nós não enxergamos
vamos dizer assim, um comportamento de preço que bata esse nível que a gente viu acontecendo aqui lá no começo do ano de 22, nós não enxergamos um cenário desse porte, mas sim uma reposição de preço aqui tendendo a uma média inflacionária aí na casa dos 4 a 5%. Bom, pessoal, e por último aqui, a gente está vendo os indicadores de pavimentação, eu escolhi aqui os principais, né, que tem aqui uma relação direta com o setor. O betume aqui, a gente tem uma expectativa de petróleo e estabilidade, né, nós sabemos que tanto o betume como o asfalto, eles têm um impacto do preço do petróleo, né, então, esse betume aqui que a gente acompanha é o preço negociado na Bolsa de Xangai. Esse de asfalto aqui é um índice de obras rodoviárias que é calculado aqui pela ANP. E como a gente espera um crescimento do setor de construção civil, como eu disse, de novo, não estamos esperando um crescimento tão forte, né, como a gente viu aí em 2021, mas nós não estamos esperando também uma queda tão importante. Então, por isso que a gente vê que existe, se do ponto de vista de petróleo tem uma certa estabilidade, porque o preço de petróleo está bem estável, do ponto de vista do crescimento, a gente entende que dá algum espaço para uma reposição desses preços aqui. Do lado da pavimentação e drenagem, né, que são indicadores calculados pela Fundação Getúlio Vargas, tem essa expectativa de continuidade desse crescimento e também tem um espaço gradual de reposição de preços, mas também nada assim tão importante. A gente vê uma reposição de preços maior aqui em pavimentação e drenagem, né? E para betume e asfalto aqui, para 24, um cenário um pouco mais, vamos dizer, de preços mais comportados, porque eles têm uma relação com o preço de petróleo que a gente está enxergando aí uma estabilidade ao longo desse semestre e ano que vem, muito com base nesse crescimento econômico mundial, vamos dizer assim, em ritmo bem lento. E a gente sabe que o petróleo, ele reflete muito isso. Óbvio, né, que do lado da demanda a gente pode dizer isso, né, como uma perspectiva. Do lado da oferta, fica muito nas mãos, né, dos principais produtores. Mas hoje já existe, na verdade, outros países, por exemplo, o Brasil, né, próprios Estados Unidos com a guerra Rússia-Ucrânia, esses países já passaram a ter, vamos dizer assim, uma importância maior em termos de oferta. Então, ainda que esses países do OPEP tenham um papel ainda importante ali, que é algo que a gente não consegue controlar, mas já existem hoje outras alternativas que possam suprir um possível choque de oferta. Por isso que a gente ainda mantém assim esse otimismo em relação ao preço mais comportado para petróleo daqui até ao longo do ano de 24. Bom, pessoal, o que eu tinha para colocar para vocês sobre o setor, né? Então, de uma forma bem resumida, né? Se eu pudesse resumir tudo aqui que nós falamos, eu diria para vocês que, do ponto de vista macroeconômico, a gente tem um cenário de economia retomando gradualmente, cenário internacional, commodities também com preços mais moderados. O crescimento econômico brasileiro, vamos dizer assim, está com uma perspectiva já de melhora, né? Vamos dizer assim, a gente tem aí, vamos dizer assim, vou dizer uma reversão, mas a gente já tem uma melhora de perspectiva de crescimento econômico brasileiro, mas nada que coloque em risco os preços ou os índices de inflação, como a gente viu ali. Do ponto de vista do setor da construção, a atividade econômica, ela está, vamos dizer assim, aquecida, é claro que não um aquecimento tão forte como a gente viu lá em 2021, mas também não estamos vendo um decréscimo, né, um decréscimo dessa atividade como a gente viu também em 2014 a 2017. Do ponto de vista de custo e de abastecimento, não vemos risco, né? Então, custos aí até beneficiando novos investimentos, até beneficiando esse aumento de confiança do investidor do setor. Então, esses custos também mais comportados acabam criando vamos dizer assim, um cenário bem mais otimista, né, para o setor como um todo. Então, de forma geral, eu acho que a principal mensagem que eu tinha para passar para vocês era essa, né? E fico à disposição para possíveis perguntas, pessoal. Fiquem à vontade.
desculpa, vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Aqui, a Daniele, encaminhar a apresentação em meu e-mail. Tá. Daniele, essa apresentação será encaminhada a vocês, tá? A Karina, que está aqui conosco, é da nossa área de comunicação, com certeza ela já deve ter pego o seu e-mail, mas independente disso, as pessoas da Citrosuco que estão aqui com a gente, ela receberá tanto o material como a gravação, tá? Pessoal, eu fico à vontade, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade para fazê-las. Boa noite, Tânia, tudo bem? Meu nome é Jonathan. Oi, Jonathan, boa noite. Bem, eu queria te fazer uma pergunta sobre... A gente viu muitos dos gráficos baseados ali na questão de 2021, que são situações onde a gente teve um início, um pré-pandêmico ali e uma alta ali da procura por alguns momentos em alguns setores. Esses preços ali, pelo que a gente vê das commodities de modo geral, principalmente voltado a civil, elas estão tendendo a voltar ali para esse patamar de 21. Vocês acreditam que existe uma possibilidade de regredir um pouco mais naquele preço inicial que a gente tinha ali final de 19, final de 20, onde realmente a casa percentual ali dos 100% estava em média em 60, o teu gráfico te mostra ali em torno de 65, 70, em 2021, nas commodities, uma média assim, né? Mas para voltar para a fase dos 50 lá em 2020, ou é pouco provável? Porque se eu comprar agora ou comprar em 2024, esperar, né, para comprar em 2024 não vai fazer muita diferença. Então, Jonathan, o que a, o que a gente está vendo em termos de preços, né, como eu comentei, quando você falou do patamar de 21, dependendo do que você estiver falando, nós estamos falando de um patamar muito elevado. Eu me arriscaria, né, como a gente está até mostrando aqui nos gráficos das principais commodities, elas voltarem para patamares anteriores à pandemia, ali anterior a 2020, que seria justamente ali no patamar de 2019. Quando a gente pensa nesses preços caindo, aqui eu estou falando de forma um pouco mais generalista, quando a gente pensa nesses preços caindo que a gente tem visto, essas commodities caindo, aqui, que a gente viu desde o segundo semestre do ano passado e continuou nesse semestre, então a gente vê esses preços em queda, como eu mostrei ali, né, na commodity, usando a commodity como commodity total ali como exemplo, e a projeção mostra até o final de 23 essa queda ser menor e 2024 o número ficar razoavelmente estável quando você compara dezembro de 24 a dezembro de 23, isso de uma certa forma reflete uma reposição de preços, né? Então, justamente voltando para aquele, comparando 22 que começou a cair, que a gente está vendo cair, a gente não acredita, porque como temos um cenário de não recessão, mas de crescimento gradual, a gente entende que esse crescimento gradual, ele permite que exista uma reposição de preços, mas não uma reposição tão elevada como a gente viu ao longo do ano de 21, que foi o pico dos preços das commodities, né? Então, esse é o cenário que a gente está desenhando. Então, assim, é um cenário ainda otimista em termos de preços, mas ainda com espaço de reposição. Então, pode-se esperar, sim, se você comparar o IGP, que hoje está com queda de quase 8%, e a gente espera que até o final do ano essa queda diminua e em 24 ele possa atingir 2,2%, se a nossa projeção se realizar, então ele reflete um aumento de preço, mas não um aumento tão exagerado como a gente viu acontecendo ao longo de 21, lá no pico da pandemia. Legal, eu pergunto isso porque estou numa fase de negociação, de uma grande expansão, Sim, como tá, participante, como comprador desse projeto, e sim, me preocupa, às vezes, fechar uma construção de longo prazo, até gestores estão pedindo para escorregar os prazos de entrega com esses fornecedores da construção civil, e aí eu tá, escorregar e depois cair na cilada de aumento de preço, né? Por isso que eu uhum, comentei dessa pergunta.
E Tá, muito bem respondido, obrigado pela resposta. Então, imagina, Jonathan. pode até ser que a cilada não seja tão grande, assim, mas, É, mas ainda existe a possibilidade, né? existe, existe, existe sim. É porque assim, eu acho que quando a gente fala de projeções, Jonathan, isso é uma discussão muito interna que a gente tem aqui. É, assim, a gente viveu um momento muito complicado com pandemia e agora a gente está vivendo um pouco do reverso disso. O mercado está começando a vivenciar, tendendo a ir para uma estabilidade que a gente via lá antes da pandemia, né? Só que quando a gente fala de projeções, sejam quais forem, a gente sempre fala de probabilidades, né? Então, por exemplo, a probabilidade desse preço cair muito mais do que a gente está vendo agora existe ainda, mas já vai diminuindo essa probabilidade, tendendo a ter uma probabilidade maior de se elevar do que de cair muito mais do que a gente está vendo agora, entende? É mais ou menos esse o racional que a gente usa aqui quando a gente também discute essas projeções. Isso serve para o câmbio também. Então, por exemplo, eu posso dizer que o câmbio vai bater 4,20, né? Pode acontecer? Pode, né? Porque quando a gente fala dessas variáveis, nós estamos falando de coisas que muitas vezes, por mais que a gente mapeie aqui as possibilidades, ou melhor, os fundamentos, pode ser que tenha algum que não fuja do nosso controle. Então, pode ser que ele tenha uma grande entrada de investimento aqui de uma hora para outra e que derrube o câmbio a 4,20? Pode, mas no cenário que a gente vê hoje de probabilidades, ele tende a estar muito mais estável por uma possível desvalorização, mesmo que seja uma desvalorização razoavelmente controlada, do que uma queda muito forte lá para a casa dos US$ 4. Nós não estamos vendo isso nesse momento. Muito obrigado. Tá respondida a minha principal dúvida aqui. Tá bom, Jonathan. Obrigada a você. Pessoal, fique à vontade, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida. Bom, Boa noite, aqui é a oi, Jéssica. oi, Jéssica, Na boa verdade, noite. não é uma dúvida específica sobre a apresentação, que foi muito boa, obrigada. É bem Imagina. importante. Oi, Jéssica, eu não... Sumi um pouquinho a sua voz aqui. Vocês estão planejando fazer uma apresentação similar para o escopo de montagem eletromecânica? Então, Jéssica, algo assim tão específico não está aqui no nosso escopo, né? Por enquanto. O que a gente pode fazer, né, caso você esteja com uma demanda bem específica, é nos procurar, né, a parte aqui do nosso webinar e a gente entender bem qual que é a tua demanda, qual que é a tua necessidade e de repente te dar um suporte específico nisso. Mas assim, um webinar específico sobre o assunto nesse momento não está previsto. Mas de novo, se você tiver alguma demanda e que precisa desse nosso suporte, fique à vontade de entrar em contato com a gente, Tudo bem. Mas tá obrigada bom? mais uma vez. É bem importante esse apoio que vocês dão para nós como clientes. Ai, que bom, Jéssica, bom saber. Esse é o nosso objetivo mesmo, poder trocar essas informações com vocês, né? E saber também que a nós, como plataforma Cost Drivers, tem por trás uma equipe, né? Tem várias equipes dando esse suporte, e aqui, falando em nome da equipe de análise de mercado, temos aqui somos uma equipe de 10 pessoas, né? Todos economistas, alguns formados, outros se formando, mas cada um aqui acompanhando esses segmentos mais importantes aí, que a gente sabe que tem impacto para vocês. Dani, aproveitando aí o gancho, né? Acho que a Claro. Jéssica falou aí, referente à parte de serviços de mecânica mesmo, né?
É Tá? interessante para a gente, porque as empresas hoje têm investido muito, e principalmente também o conteúdo relacionado à eficiência energética, né? O que que a gente tem no mercado, quais são as tendências, como as empresas estão se preparando para isso economicamente. Eu acho que é um conteúdo bem interessante. Se você puder trazer, seria muito bacana, tá? Perfeito. Eficiência energética, Daniele? Isso Desculpa. mesmo. Você poderia, assim, especificar só mais um pouquinho isso para gente? Então, hoje a gente tem falando ali referente, voltando aqui para minha energia, né? Para minha Claro. segmento aqui. A gente está buscando, por exemplo, inovações referente a sistema de vapor, bagaço, água, frio. Uhum, Então, entender um pouquinho mais sobre esse mercado ali, entender como que está o comportamento dele aqui no Brasil, quais são as tendências que a gente tem para isso, né? Trazer ali um uhum, de inovação, não sei, algo bem nesse sentido mesmo, né? Por enquanto tá vago a ideia aqui, mas é algo que pingou agora, então eu tô indo, mas eu queria contar um uhum. pouquinho mais sobre esse mercado, né? Entender Sim, ele economicamente falando. claro, possíveis renováveis e tudo mais, né? Isso mesmo. Aham. Tá. Vou colocar aqui na nossa pauta, tá? Tem tido algumas demandas com relação a isso aqui para nós, né? É algo que a gente tem discutido muito internamente também, né? Mas, bom, ótimo que você falou, porque isso vai crescendo mais ainda, assim, essa importância da gente começar a colocar isso em nossas pautas também. Mas está Bacana. aqui, já está anotado. Está E anotado, Daniele. aproveitando o gancho, parabéns aí pela apresentação, tá? Foi muito rica. Eu, assim, que estou Aham, contratando civil direto, vai me ajudar aham. bastante mesmo, tá? Então, Ah, obrigada. ai, que ótimo. Obrigada a você, Daniele, pela devolutiva. Muito bom saber. Bom, pessoal, acho que então, assim, sendo bem pontuais, conseguimos cumprir até com o prazo aqui, né, que nós tínhamos nos proposto. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente está encerrando. E lembrando que esse material será disponibilizado para vocês, tanto a gravação quanto o material, e seguimos aqui à disposição, né? E assim, reforçando, vocês como usuários da plataforma, nós temos lá embaixo a foto da Gi, e fiquem à vontade para qualquer necessidade que vocês tenham de acionar, que cai direto, aqui é o nosso HubSpot, cai direto para nós e tem uma pessoa lá totalmente dedicada a devolver para vocês uma resposta ou encaminhar, né, para quem dê de direito para ajudá-los ali. Então, podem nos chamar por lá, porque o resultado, ou seja, a resposta vem sempre de forma imediata, tá? De um jeito ou de outro. Ou se a gente precisar de de um tempo para responder, seja qual for a demanda de vocês, mas aquele canal de comunicação funciona bastante aqui conosco, tá bom? E agradecer bastante vocês pela presença, gente, e ficamos aqui à disposição. Eu só vi que entrou uma nova mensagem, tá, perfeito, da Daniele, que a gente já falou, perfeito. Tá bom, então, pessoal, muito obrigada, viu? Uma boa noite para vocês e um bom descanso. Parabéns, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, Imagina, obrigada. obrigada, Jonathan. Até mais, gente.